E como nós temos anunciado, irmãos, nós vamos aproveitar essas quartas-feiras para a gente compreender, pela palavra de Deus, o porquê da nossa salvação. Salvação é o plano de Deus para todos nós. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. Esse é o propósito de Deus, que todos se salvem. Agora tomamos um texto na semana passada, em Jeremias capítulo 8, versículo 20. Abra aí esse texto para a gente lê-lo mais uma vez. Vamos ler esse texto mais uma vez. Livro do profeta Jeremias. Depois de Isaías, você tem Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Irmã Íria, bem-vinda, Deus te abençoe, viu? O povo do Recife mandou lembrança para a irmã. Graças a Deus. 8h20. Não é 8h20? Não. São 7h58. Não são 8h20. 8h20 de Jeremias. Diz assim, vamos ler juntos? Passou. Viram aí? Falei na quarta passada, não é, que esse texto mostra a inquietação do profeta, falando em nome do povo, por causa da sua situação. Povo que tinha desprezado o Senhor, povo que tinha adorado a outros deuses, o povo que não buscou a cura de Deus. Por isso que no versículo 22, o profeta Jeremias diz: porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Por que razão? Então nós começamos a ver, irmão, entender que o primeiro passo que a gente dá para sermos curados, para sermos salvos, para sermos resgatados pelo Senhor, para que Deus possa operar em nós a salvação, o primeiro passo é o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é um remorso, arrependimento não é arrepio, arrependimento não é uma palavra que contém apenas um significado. Arrependimento é, acima de tudo, uma atitude que qualquer ser humano toma diante de Deus. É dizer para Deus: pequei, errei, mas eu me arrependo, isto é, eu volto atrás nos meus feitos e me coloco diante de Deus para que Ele possa tratar de mim. Um dos textos clássicos, não é, de arrependimento é quando o profeta Natã, ele vai à casa de Davi, aqui em 2 Samuel, abre aí a sua Bíblia, segundo livro de Samuel, aqui no capítulo capítulo 11, 12. 2 Samuel, capítulo 12. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia na cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, o pobre não tinha. Não é? E aí, vamos ler o versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu.
E o verso 7 diz o quê? Tu és este homem. Tu és este homem. Tu és este homem. Não é? Tu és este homem. E o que Davi disse no verso 13? Então disse Davi a Natã o quê? E disse Natã a Davi: não morrerás. Foi preciso, irmãos, Deus enviar um profeta para lembrar a Davi o que tinha acontecido. Lembrar. Porque até então Davi achava que não tinha feito nada demais. A questão do arrependimento está aqui. É que eu posso fazer algumas coisas, tomar algumas atitudes, cometer alguns atos, por palavras, ou por atitudes pessoais, com as mãos, com o corpo, com o pé, seja lá o que for, e eu achar que tudo é normal e natural. Davi achava que o que ele fez não tinha nada demais. Aí o profeta veio contando essa história para ele, né? Davi, tinha um homem que fez isso, não é possível. Quem fez isso tem que morrer. E o profeta disse: olha, você é esse homem. E ele disse: pequei contra o Senhor. Nesse momento aqui, irmãos, quando Davi diz pequei contra o Senhor, o que ele estava demonstrando? Arrependimento. Não, ele falou: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E aí tem um fato interessante nesse contexto bíblico aqui, não é? Quando você lê o capítulo 11, versículo 27, depois que ele manda matar Urias, não é? Dos filhos de Et, o Eteu, ele deixou a mulher lamentar o seu morto, e no 27, versículo 11 diz o quê? E passado o nojo, quer dizer, aquele período, né, de luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, ele foi por mulher. E diz o quê? E ela lhe deu um filho. Filho demora quanto tempo para nascer? 9 meses. Quando o profeta Natã chegou na casa de Davi com essa história, irmão, viu? Aquela criança já tinha aproximadamente 1 ano de vida. Preste atenção no que eu estou falando. 1 ano. E alguém poderá dizer: mas pastor, por que Deus demorou tanto? Por que Deus não mandou o profeta no dia seguinte? Por que quando ele botou a mulher dentro de casa por uma porta, o profeta não entrou pela outra? Quem era Davi, irmão? Hein? Ele era um crente, um salmista, um cantor, um ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Deus não podia ir lá e... Não, irmão. Deus não age como nós agimos. Esse tempo aqui, ó, criança nasceu, a Bíblia diz que deu um filho. Davi deve ter dado uma festa, né, quando a criança nasceu, aquela farra toda, e Deus está só de lá olhando assim, ó. Vou ver quando é que ele vai se arrepender. Deixa eu ver. Aí fez festa, fez aquilo tudo, e Deus viu que não tinha jeito. Aí Deus mandou o profeta. Às vezes a gente pensa, né, que Deus esqueceu de nós, e que tudo aquilo que a gente fez ou deixa de fazer, Deus não falou nada, não, é isso aí, né? Eu vou ficar quieto na minha. Mas chega a hora de Deus, chega o momento de Deus. Chegou o momento de Deus na vida de Davi.
Foi preciso Deus falar com ele, para ele dizer: pequei contra o Senhor. Até então, ele não tinha ideia de que havia pecado. O grande problema do arrependimento está aqui. É eu e você, irmãos, acharmos que o que estamos fazendo não é pecado. É só uma bobagem, é só uma besteira, é uma falha, é um defeito disso, daquilo. Não foi nada demais, uma besteirazinha. Enquanto a gente não se conscientiza de que o que estamos fazendo é pecado, a gente não se arrepende. A gente não se arrepende. Davi, foi preciso Deus mandar o profeta. Está calor, irmão? Isso, liga o ventilador para soprar o calor. Porque aqui é uma igreja pentecostal, a gente canta: manda fogo, Senhor. Aí Deus manda. Então, amados, foi preciso Deus mandar o profeta. Sabe? E quem é o profeta da igreja hoje que nos fala do nosso pecado? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 14. Ou melhor, 16. Já abri em cima. Jesus é bom com a minha alma, que eu já abri logo o versículo aqui. João, Evangelho de João, versículo 16. Versículo 7 e 8. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Agora o verso 8 diz o quê? Vamos ler. A primeira função que Jesus dá ao Espírito Santo é de convencer do pecado. Convencer do pecado. Enquanto a gente não se convence de que estamos pecando, não há lugar para o arrependimento. Não há lugar para o arrependimento. E Deus só opera onde há arrependimento. Deus teve misericórdia de Davi lá atrás, não é? Porque ele falou: olha, pequei contra o Senhor. O que ele quis dizer? Estou nas mãos de Deus agora. Eu pequei, eu errei. Deus agora vai me julgar. Deus vai fazer o que Ele quiser de mim. Vai me matar, vai me destruir. Pronto, eu estou na mão de Deus. E o profeta falou: olha, Deus manda te dizer que o teu pecado foi traspassado. Você não vai morrer. Mas você agora vai sofrer as consequências do seu pecado. E depois em casa você lê 2 Samuel 12, ali o 13, 14, 15, para você ver o que houve na vida de Davi. Aí, irmão, foi só desgraça. Foi só desgraça. Foi só desgraça. Davi nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Seu filho perseguiu, lutou contra o pai, misericórdia, só tribulação. Quanto mais tempo a gente demora para se arrepender, irmão, maiores são as consequências. Vamos então olhar aqui, não é? Quando a Bíblia diz que o arrependimento é o primeiro passo na salvação. Lucas 15, verso 7. Abre a sua Bíblia aí. Vamos ver se hoje a gente consegue chegar no final da folha aí. Esse assunto é um assunto maravilhoso. Se vocês não tiverem pressa, eu não tenho. A gente pode terminar o ano de 2015 falando de salvação. Não é? Hoje, na melodia, discutimos lá o negócio da disciplina na igreja. Então, a salvação é isso aí. O que diz o verso 7 de Lucas 15? Digo-vos... Irmãos, o arrependimento diante de Deus é algo tão importante
que a Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende, o que diz aí? Tem festa no céu. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. O arrependimento é tão importante para Deus que Deus faz uma festa para o homem e para a mulher que se arrepende. Tem mais alegria no céu porque essa pessoa se arrependeu do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bom, então, para você ver a importância que Deus dá ao arrependimento. Deus dá importância a isso. Arrependimento é uma atitude que se toma diante de Deus, dizer: pequei, errei, sabe? E eu preciso mudar, eu preciso de Deus. É aí que Deus opera, é aí que Deus atua. Então, o arrependimento, irmãos, diante de Deus é algo primordial. Agora, durante a nossa vida cristã, no dia a dia, o que eu preciso produzir? Mateus 3:8, vamos ver aí. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8. No dia a dia, vamos para o dia a dia. O que está escrito aí? Podem ler, todo mundo. O que está escrito? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso aqui é o dia a dia. Esse aqui é o dia a dia. Entendeu? Para a gente entender esse dia a dia, o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Jesus mesmo falou sobre isso. O que é isso? É eu não permitir, irmãos, que as coisas de hoje, que os males de hoje, eles durmam comigo para acordar amanhã. Então, antes de qualquer coisa, antes de terminar o dia, antes de fechar o dia, o que eu tenho que colocar diante de Deus? O arrependimento. Quando nós fazemos isso, há lugar para salvação na nossa vida. Porque a salvação nós vamos compreender que ela é dia a dia. É aí que muitas pessoas se enganam, né? Imaginando que, poxa, eu já fui salvo, então agora eu posso fazer o que eu quiser, que aí Deus não tem mais nada com isso, meu nome está no livro da vida, Jesus já me perdoou. Já... Mas nós temos o dia a dia, irmão. Jesus falou assim: basta cada dia o quê? O seu mal. Basta cada dia o seu mal. Está aqui em Mateus, não é? Ele disse isso aí, ó. Basta cada dia. Está aqui, Mateus 6:34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Cada dia tem um mal, cada dia tem uma coisa. E como é que eu vou vencer esse dia a dia? Produzindo na minha vida frutos dignos de arrependimento. Se eu não me arrepender hoje, eu também não vou me arrepender amanhã, e nem depois de amanhã, e nem depois de amanhã e de amanhã. E aí não encontra mais no meu coração lugar de arrependimento. Foi o que eu li aqui em Hebreus 4:2, quando Esaú foi buscar de volta a sua primogenitura, e a Bíblia diz que ele não recebeu, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele chorou, mas Deus disse: não, vai, devolve nada para ele não, não tem arrependimento isso aí não, está só lágrima. Deus, ele nos vê diferente. Então nós precisamos entender isso, irmão, entender isso, não é? Agora, como é que esse arrependimento em nós que somos crentes, ele se manifesta? Como é que Deus opera isso? 2 Coríntios 7:10, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha aí. Vamos ler o 9 para a gente entender o 10. Olha o versículo. Paulo dizendo: agora folgo, isto é, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Aí ele diz: pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Isto é, Deus foi quem contristou aqueles crentes. Aí Paulo vai explicar isso aí no verso 10. Aí ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento para... Olha aí. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. O que Paulo está dizendo aqui? No verso 9, ele disse: porque fostes contristados para o arrependimento. E quem trouxe essa contrição, Paulo diz, foi Deus. Foi Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Como é que isso se processa em nós? É Deus agindo em nós, através do seu Espírito, conduzindo-nos a uma tristeza pelo pecado. Pelo pecado. É aí, irmãos, que entra a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo consegue me convencer do meu pecado, o propósito de Deus com isso aí é me causar o quê? Tristeza. O grande problema de muitas pessoas que estão na igreja e não são salvas é porque o pecado não causa mais tristeza. As pessoas pecam e continuam pecando como se isso fosse normal. Então as pessoas não sentem mais tristeza pelo pecado. Puxa, eu estou triste. Falei o que não devia ter falado. Olhei o que não devia ter olhado. Pensei que não devia ter pensado. Agi como não devia ter agido. Tomei atitude que não devia ter tomado. Eu estou triste. Não. Hoje a gente pensa, olha, faz, chuta, arrebenta, fala. E ainda senta diante da mesa do Senhor e come pão e bebe o vinho. Aí Paulo vai lá dizer: é por causa disso que no meio da igreja tem fraco, tem doente e tem já quem já dormiu, já apagou na vida espiritual. Nós temos que ter tristeza, irmão. E essa tristeza, segundo Deus, quer dizer, segundo o mover de Deus na nossa vida, opera arrependimento para a salvação. Para a salvação. Para a gente entender isso, é só você vir aqui 1 Coríntios 11, versículo, dentro da ceia. Aqui diz aqui, ó. Versículo 31 e 32, 1 Coríntios, capítulo 11. Daqui a pouquinho eu tenho que parar, essa, hein? É só falar um versículo, dois, já deu a hora. O negócio é vocês virem para cá, 18 horas, a gente fala até às 9, e depois canta até às 10, e ceia até às 11, e depois das 11 a gente bate palma para Jesus. 31 e 32. Porque se nós, eu, tu, ele, nós, julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí Paulo diz no 32, mas quando somos julgados, somos o quê? Repreendidos pelo Senhor. Qual é o propósito, irmão, de sermos repreendidos pelo Senhor? Sim, mas dentro do versículo que Paulo fala lá em 2 Coríntios 7:10, o Senhor nos repreende para nos causar o quê? Tristeza
que vai nos conduzir o arrependimento para a salvação. E como é que o Senhor nos repreende? Deixa esse versículo aqui, pula lá para Hebreus 12. Bíblia é uma bênção. Eu falo a noite toda de Bíblia. Hebreus 12. O que é que nós temos aí? Hebreus 12. 5, 6 e 7, e 8, e por aí vai lendo. Olha o 5. O autor da carta aos Hebreus diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Aí qual é a argumentação? Os 2 pontos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 32, não é? Somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aí o Senhor nos repreende para que haja o quê? Tristeza, arrependimento, salvação. Tudo isso é pela nossa salvação. Aí o verso 6 diz assim: porque o Senhor, o que é que ele faz? Corrige o que ama. E o que mais? Preste atenção, irmão. A gente fala assim: não, eu sou filho de Deus. Tu é filho? Tem certeza? Tem certeza que tu é filho? Então segura aí, porque o Senhor vai te açoitar. Porque a Bíblia diz que ele açoita a qualquer que recebe por filho. E corrige o que ama. Por que Deus faz isso? Para gerar tristeza, para conduzir ao arrependimento, para a gente alcançar o quê? A salvação, irmão. Caso contrário, sabe o que a gente vira? A gente vira um bando de pecador, e fariseu, e por aí vai. Hipócritas, cínicos, e por aí vai. Ah, não tem nada. Aí eu te pergunto: e que segurança você tem na vida espiritual desse jeito? Nenhuma. Nenhuma. O que nos dá segurança, irmão, na vida espiritual, são essas coisas aqui, ó. Sabe? Eu sou pecador? Sou. Mas eu sou um pecador arrependido. Não é? A gente canta aí de vez em quando aí: eu me arrebento, Senhor, me arrebento. Não é assim? Como é que é? Ah, como é que é? Ah, arrependo. Falei que arrebento. Aí, viu? Eu me arrependo, Senhor. A gente canta. De cantar e fazer. Então Deus, ele age dessa maneira, entendendo? Para quê? Para nos conduzir ao arrependimento. E esse arrependimento aí, irmão, sabe, como diz Paulo aqui, ó, sabe, é para não sermos condenados com o mundo. Por isso que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 7:10, que essa tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E aí Paulo, voltando aqui a 7:10, ele diz assim: da qual ninguém se arrepende. Isto é, quando você é entristecido pelo Senhor, julgado pelo Senhor, açoitado pelo Senhor, corrigido pelo Senhor, e você se arrepende, busca o caminho da salvação, aí Paulo diz: disso ninguém se arrepende. Esse caminho da salvação é um caminho sem volta. Você não se arrepende, não. Eu não estou arrependido porque Deus me... Sabe o que Deus fez comigo? Não, irmão. Toda a correção de Deus, todo o propósito de Deus é para nos conduzir ao caminho, ao centro. Não é? O que é que diz aí?
exercitados por ela. A irmã Beck está lendo aqui Hebreus 12 e 11, nos ajudando. Diz assim: e na verdade, toda a correção ao presente, na hora que acontece, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, irmãos, qual é o propósito de Deus com isso? Conduzir-nos ao arrependimento, para arrependimento nos levar à salvação. Nos levar à salvação. Aí eu coloquei alguns textos e eu gostaria de terminar. Não tem muitos não, só tem uns 4 só. O arrependimento, Deus falando com as igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse. Vamos ver aí. Olha uma miúda ali, igreja. Não é miúda? Cadê seu pai? Olha ele ali, ó. Veja bem, irmão. Apocalipse 2 e 21. Vamos ver esse texto. Apocalipse 2 e 21. Vamos ver aí. Abre a sua Bíblia. Já vamos acabar, vamos celebrar a ceia. Graças a Deus. A igreja de Tiatira. Para todas as igrejas do Apocalipse, o Senhor repete a mesma coisa. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Nós temos que ter essa compreensão, irmão. Eu conheço. Deus fala, o Senhor fala, eu conheço e está acabado. Porque às vezes a gente imagina que Deus não conhece, né? Deus não vê. Um dos grandes pecados de Israel, é que eles faziam as coisas no templo, naqueles montes, naqueles outeiros, nas pedras, num monte de lugar. E você pega uma referência bíblica, ou então entra aí no negócio de Bíblia online, bota lá, Deus não nos vê. E você vai ver quantas vezes, através de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel, o profeta dizia que o povo fazia as coisas e assim, Deus não nos vê. Deus não vê. Engana-se quem pensa que Deus não vê. Engana-se. Deus vê muito, irmão. Por isso que para cada igreja aqui ele diz, ó, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Aí no verso 21 de Apocalipse 12, o que está escrito aí? E dei-lhe, versículo pesado assim, ninguém lê, vamos todo mundo junto. E dei-lhe tempo. E não se arrependeu. Deus dá tempo. Deus dá tempo. Deus dá tempo. A gente pensa assim, mas por que Deus não vai lá e aperta o pescoço do sujeito? É tempo. Para você entender o que está escrito aqui, é só ver Romanos 2. Aí eu falei que era 4 versículos, já são 5. Aí de Romanos 2 a gente vai não sei para onde, vamos embora. Romanos 2. Olha o que Paulo diz aí no versículo 4. Romanos 2 e 4. Para achar é muito rápido, é só abrir que já abre em cima assim, ó. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. O que mais? Benignidade de Deus ao arrependimento. Olha aí. Paulo está dizendo que a gente não pode desprezar as riquezas da benignidade, paciência e longanimidade de Deus. Deus, ele é longânimo, ele é paciente, ele é benigno. Só que esses 3 atributos de Deus, aí Paulo diz, ignorando você que a benignidade, a paciência, a longanimidade de Deus é para te levar ao quê? Ao arrependimento. Foi o que comecei com Davi.
Davi matou o homem, passou o luto, trouxe a mulher para casa, não é? Deitou-se com ela, engravidou, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o menino nasceu, fez uma festa no palácio. Ó, nasceu o filho do rei. E Deus está lá de braço cruzado olhando para Davi. Aí quando o menino tem 1 ano, chamando Davi de papai. Papai! O profeta chegou. Ô Davi, vou contar uma história para você. Aí contou a história. Aí Davi falou, estou perdido, vou morrer. O que é isso, irmão? É Deus dando tempo para a pessoa se arrepender. Deus dá tempo. Aí Apocalipse 2:23, aí você vai ver um negócio sério aí, ó. Deus disse para aquela igreja, para o povo daquela igreja, dei-lhe tempo para se arrepender. Não se arrependeu. Verso 22 diz o quê? Eis que a porém numa, e todos que adulteram com ela, vira grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E o 23. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus não é mole não, irmão. Sabia? Deus não é mole não. Não. Deus tem tudo anotado. Deus tem tudo escrito. Tudo. As nossas palavras, os nossos atos, tudo Deus tem anotado. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Só para você ter uma ideia, Apocalipse 20, verso 11. 20, verso 11. Verso 12, 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriram-se os livros. Deus vai abrir um monte de livro. E abriu-se também o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus escreve tudo. Está tudo escrito. Eu já esqueci. Eu não lembro, não. Eu não. Sabe? Mas Deus está lá, está tudo escrito. Então o arrependimento é coisa séria. Deus disse para aquela igreja, dê-lhe tempo. Apocalipse 2,16, vamos lá. Vamos terminar isso hoje. Jesus tem misericórdia. Agora a igreja de Pérgamo, 2,16. O que é que Deus diz para a igreja de Pérgamo? 2,16. Vamos juntos? Arrepende-te. Quando não em breve. E contra eles batalharei. Olha aí. E Deus disse para essa igreja, eu sei as tuas obras. Aí Deus disse, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Qual é o propósito de Deus? Salvar. Mas Deus não vai salvar enquanto não houver arrependimento, irmão. Mas pastor, eu peco, mas você tem que se arrepender, você tem que buscar misericórdia. Você não pode continuar pecando, pelo amor de Deus. A Bíblia diz, irmãos, nós vamos ler isso aí. Paulo diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não tem mais domínio. Quem tem domínio sobre nós é o Espírito Santo. O pecado não pode ter mais domínio sobre nós. Não pode, de jeito nenhum. Então, Apocalipse 2,16, 3 e 19. Olha Deus falando com as igrejas do Apocalipse. Filadélfia, não, é Laodiceia. Filadélfia é a igreja abençoada. Deus não tem nada contra a igreja, só Jesus. Ô igreja abençoada. 19. E castigo
Olha aí. Mais uma vez confirmando que Deus repreende e castiga a todos quantos Ele ama. Ele ama. Por amor, Deus nos repreende. Por amor, Deus nos castiga. Por amor, Deus pôs essa palavra no meu coração para a igreja. É por amor. Para mostrar para mim, para você, que se a gente não entrar por esse caminho, irmão, tem jeito não. Entendeu? Se a gente não entrar por esse caminho aqui, ó, não tem jeito. Então Deus diz, eu repreendo e castigo. Apocalipse 2:5, uma outra igreja. É a igreja de Éfeso. Olha a igreja de Éfeso aí. Vamos ler? Vamos todos juntos. E tirarei viram aí? A igreja de Éfeso. Deus disse, olha, lembra onde foi que você caiu? Você lembra onde caiu? Você lembra? Deus diz assim, lembra? Lembra onde foi? Onde foi que você tropeçou? Onde foi que você caiu? E arrepende-te. E arrepende. Ah, eu lembro onde eu caí. Mas se arrependeu? Não, continuo caído. Então não vai ter jeito. Lembrou onde caiu? Se arrepende. Não é? Toma uma posição, pratica as primeiras obras, porque senão, se isso não acontecer, brevemente virei a ti, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não houver arrependimento, eu tenho que agir. Então, amados, a salvação depende do arrependimento, depende. Apocalipse 9:21. E aí nós vamos fechar com um texto da Bíblia. 9:21. Para você entender, esse aqui é um texto que fala da sexta trombeta, não é? E quando o anjo sol toca a sexta trombeta, no versículo 14, diz assim, uma voz dizia ao anjo, ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrate. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia e mês e ano, a fim de quê? Matar a terça parte dos homens. Terça parte dos homens, não é? E aí, no versículo 26, 19, diz o quê? Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto sua cauda são semelhantes à serpente, tem cabeça e com elas danificam. E aí diz assim, verso 20, e os outros homens que não foram mortos, presta atenção no que a Bíblia diz, irmão. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, o que a Bíblia diz? Para não adorar os demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E o 21 diz o quê? Nem das suas ladrões. Deus está dizendo aqui, estamos terminando esse momento do culto, que quando Deus exerceu o juízo sobre a terra, no sexto anjo com a sexta trombeta, Deus vai permitir, né, que aqueles 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates serão soltos a fim de matar a terça parte dos homens. E aí eles, né, vem aqui toda a descrição do que vai acontecer. Aí mata muita gente. Só que a Bíblia diz que quem não morreu, em vez de se arrepender, não se arrependeram.
Às vezes você está vendo Deus julgar alguém, julgar alguma coisa, em vez da gente falar, meu Deus do céu, deixa eu botar minha barba de molho. Deus já está executando o juízo. Sabe? Deus está agindo na terra. Peraí, deixa eu. Não, a gente fica, que nada, isso não vai acontecer comigo não. É para ele ali, Tadeu, eu não. Irmão, não se arrependeram, não voltaram atrás, e aqui é que não há salvação. Não há salvação. É quando a pessoa não se arrepende. Aí você vai entender quando Jesus disse assim, ó, todo pecado para o homem é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Por que pecar contra o Espírito Santo tem perdão? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Eu rejeito o convencimento do Espírito. Eu não permito ele me convencer. Eu me tranco, eu me fecho. Eu me enclausuro. Eu digo, não quero saber de arrependimento. Endureço meu coração. Então, como é que eu vou ser salvo? Nunca. Para Deus nos salvar, irmão, ele precisa de arrependimento. Para fechar, Lucas 13, verso 3. Aí acabou. Vamos caminhar para a ceia do Senhor essa noite. Lucas 13, verso 6. E o assunto não para. Semana que vem nós vamos caminhar. Lucas 13, verso 3. O que está escrito aí que Jesus falou? Vamos todos juntos? Não vos digo, antes. Viram bem? Jesus aqui, irmão, está falando, não é? De pessoas que falavam dos galileus, capítulo 13, verso 1, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios, foi uma mortandade que houve. E respondendo Jesus disse, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Jesus está dizendo, será que eles sofreram isso porque eram mais pecadores do que os outros? Foi por isso que eles morreram? Foi por isso que eles sofreram esse martírio? Aí Jesus disse, não. O que eu vos digo, antes o seguinte, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Às vezes a gente diz assim, não, mas o que aconteceu, fulano foi bem feito, ele mereceu. Aquilo ali era um pecador terrível. Viu o que Deus fez? Ah lá, bem feito. Só que Jesus disse, olha, não importa o que ele fez, o que é importante para Deus é que se nós não nos arrependermos, todos nós, de igual modo, igual eles morreram, nós vamos morrer também. E como é que a gente escapa da morte? Salvando-se. E como é que se salva? Se arrependendo.